Bom dia! Vocês estão bem? Bom, que bom, que bom. Poxa, eu sei que inveja não vem do Senhor, né? Mas meninas, você homem que não veio ontem, poxa, você perdeu uma enorme oportunidade, né? Acho que foi uma noite muito especial, porque a gente tratou sobre 3 temas fundamentais da vida de um homem, né? Desde o liderança, governo e legado. E nós fomos presenteados aí com aquilo que a gente tem que levar, né, como legado, né, que é a palavra do nosso Senhor, né? Então, a gente recebeu uma Bíblia personalizada com o nosso nome, né? Poxa, eu fiquei muito feliz, né? E hoje a gente recebe, né, essa missão aqui de trazer um pouquinho da palavra do Senhor nesse culto de missões. A gente precisa fazer um link para poder conectar você, pai, né, você, mãe, né, você, filho e filha, a esse tema, né, a missões. E existem 2 palavras que, quando elas se unem, ela produz ali, né, algo que vai muito além das nossas vidas. Quando a gente pensa em talento mais missão, ela se resulta em legado. Se a gente entende que a gente tem uma missão para cumprir e que Deus nos entregou um talento, isso vai concluir como legado. Isso vai finalizar ali com o resultado de legado. Deus, ele confiou a cada um de nós uma missão. E ele nos capacitou com algum talento. Talvez você deve estar falando assim: eu não sei que talento que eu tenho. Deixa eu te falar uma coisa. Por muitos anos, eu também tinha eu não sei qual que seria a palavra que eu poderia usar nesse momento, mas aquele negócio de falar assim: eu não sei, eu acho que não. Sabe aquele mimizento, né? Que ele fica se escondendo atrás da realidade que Deus escreveu para a vida dele. Algumas pessoas sempre falavam assim: mas você fala bem, eu acho que você tem um chamado para poder falar. E eu falava: não, eu gosto dos bastidores. Se eu pudesse estar sentado, só ali falando, sabe, no cantinho, sem ninguém me ver, seria ótimo, né? Eu não quero estar na frente de nada, eu não quero ser o centro de nada, eu não quero chamar a atenção de ninguém, eu só quero ficar no meu cantinho. Só que, aonde foi que a chave virou? Foi quando eu entendi o seguinte: eu não sou o plano. Você não é o plano de salvação. Você faz parte do plano. O plano de salvação é Jesus Cristo. Então, se você já começar a virar essa chave num culto de missões, que é um culto, como a gente fala, para gente madura, você vai pegar a sua responsabilidade e vai entender que Deus te chamou para fazer algo. Você não é o centro, Jesus é o centro. Você tem uma missão para fazer. E aí, né, o propósito nunca foi apenas o sucesso pessoal. Claro que, naturalmente, quando você é usado por Deus, você começa a ser muito procurado, né, por pessoas, por empresas, né, porque Deus, ele é como se fosse uma joia bruta, né? Ele começa a te lapidar, até que chega num momento em que não dá mais para você ficar na gaveta. Ele vai te colocar, seja no anel, seja num colar, você vai brilhar. E Deus vai te usar. Só que você precisa entender que toda joia, ela requer um cuidado. Você não pega, as mulheres principalmente, né? Você não pega aquela joia que você recebeu do seu marido e deixa ela jogada na casa. Você coloca ela na caixinha, você guarda ela muito bem, você protege ela, você sabe que ela tem uma importância. Mas você entende o quê? Que aquela joia, né, foi dada por Deus. Deus é a própria joia, né? Ou seja, o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, não é sobre o nosso sucesso pessoal, mas sobre deixar um legado, né? Todo talento que não serve para o reino, ele termina com quem possuiu. Essa é a verdade. Vamos fazer uma conta de papel de pão aqui? Daqui a 100 anos, quem vai estar aqui? Nenhum de nós. Nem os nossos filhos vão estar aqui. Quem está com um filho aí com cerca de 6 anos de idade, mais novinho, né? Dificilmente chega aos 106 anos de idade, né? Se chega, não está mais falando eira com beira, né? Essa é a verdade. Só que
quando a gente entende sobre essa questão do sucesso pessoal e a responsabilidade de levar a palavra de Deus, a gente tem uma única certeza: eu comecei o plano. Jesus é o plano, eu vou deixar o legado. Ó, filho, seguinte, você tem um Pai Celestial, você tem uma missão. Eu vim até aqui, daqui para frente é com você, e do seu filho para frente, e vai, e vai, e vai. Agora, quando a gente pensa que nós somos o centro, você vai nadar, como aconteceu com Salomão. Ele foi conquistando tantas coisas, e isso, e 1000 mulheres, eu tenho dor de cabeça com uma, imagina com 1000, e ele chega no final da carreira dele, sabe qual é a conclusão que ele tem? Foi tudo vaidade. Ele soube pedir muito bem, né? Venhamos e convenhamos aqui, né? Deus perguntou para ele: o que você quer? Você quer ouro? Você quer prata? Ele falou: eu quero sabedoria. E Deus entregou sabedoria para ele. Então vamos lá. Toda missão cumprida para Deus continua produzindo frutos mesmo depois da nossa partida. Hoje nós celebramos o Dia dos Pais e também esse culto de missões e talentos. E não é uma coincidência, né? Há uma conexão muito profunda aí, né, entre a missão de um pai e o legado que ele deixa. E quando eu falar pai aqui, eu quero que também você pegue a palavra mãe, filho. A gente vai chegar também nos filhos, porque tem filhos aqui que imaginam que a responsabilidade está só nos pais. Deixa eu te falar uma historinha bem triste, mas bem legal também. Meu pai me abandonou ali aos 13, 14 anos de idade. Quando eu nasci, ele chegou para mim e falou o seguinte: olha, quando você nasceu eu perdi o amor pela sua mãe. Então, eu não tinha um exemplo de um pai, né, biológico, mas um dia eu encontrei meu Pai Celestial. E aí eu pude entender realmente, né, quem eu sou. Eu sou uma mistura genética entre o meu pai e a minha mãe, né, mas a minha vida, né, o sopro de vida veio do céu. A minha identidade, ela vem de Cristo e não dos meus pais. Sabe um exemplo clássico de um conselho de pai e de mãe que a gente... Olha o legado que a gente recebe dos nossos pais terrenos. Se você tomar suco de manga com leite, você morre. Aí hoje você vai em qualquer estabelecimento aí, de restaurante, aí a pessoa fala: você quer suco de quê? Você fala: quero de manga. Aí a moça pergunta: água ou leite? Aí você fala: se colocar leite eu morro, eu quero com água. Não é verdade? Olha que loucura. Mas o legado do nosso pai não passa daqui a 10 anos e aquilo que foi pregado há 10 anos, as palavras deles, quando chegam nos dias atuais, está diferente. Está igual, porque são palavras de vida eterna. De fato, aquilo que nós usamos há, 20 anos atrás, podemos usar hoje. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador. Você já imaginou? Foi a pessoa que escreveu cada parte do seu corpo, que desenhou. É muito profundo isso. Então vamos lá, o texto base, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa marca de legado, eu quero te convidar a você abrir aí 2 Reis, capítulo 22. Vou abrir a minha Bíblia personalizada, mulheres. Mas sabe o que acontece? Deixa eu contar uma coisa para vocês, né? O evento das mulheres era sempre algo sobrenatural. Tinha tudo aqui. E a gente vinha para ajudar ainda, a servir elas. E aí a gente falou assim: a gente precisa fazer algo diferente, né? E aconteceu. 2 Reis, né? Vamos ler a partir do capítulo 22, a partir do verso de número 1. Eu conversava com meu colega de trabalho, né? E ele me falou o seguinte, falou assim: Micael, você já leu a história do rei Josias? E eu, não. Se li, passei muito rápido pela Bíblia que eu nem percebi. Aí ele falou assim: leia. Aí eu, tá bom, vou ler. Vamos lá. O reinado de Josias. Josias tinha 8 anos de idade. Então você jovem aí, ó, que tem mais do que 8 anos de idade, essa responsabilidade de missões e de legado já se aplica a você, tá?
Ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida e filha de Adaías, e era de Boscate. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Fecha aqui. Esse texto ele mostra 2 trechos ali que eu acho incrível. O primeiro é o seguinte, olha, ele fez o que é justo aos olhos do Senhor. Se você voltar no capítulo 21, você vai ver essa frase se repetindo, mas de um jeito diferente. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava fulana de tal, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se a gente for ali para o 21, no versículo de número 19, fala que Amon, que era o pai de Josias, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, o seu pai, né? Então, veja que, antes da gente entender um pouquinho sobre quem era Josias e a história dele, né, a gente começa a observar a herança que Josias recebeu. Ele recebeu ali do seu pai, um pai que reinou apenas 2 anos, andou em idolatria, repetiu os pecados de Manassés, não se humilhou diante de Deus e foi assassinado em uma conspiração dentro do seu próprio palácio. Humanamente, Josias tinha ali todos os motivos para repetir a mesma história. Porque o pai de Josias, Amon, foi assim. O pai de Amon, ou seja, o avô de Josias, fez exatamente a mesma coisa. A sua herança familiar, né, parecia meio que determinar ali o seu futuro. Por exemplo, meu pai falava para mim o seguinte: serviço de homem é serviço de pedreiro. E eu ouvia aquilo e falava, será? Quando ele falou aquelas palavras duras para mim a respeito de, quando você nasceu, enfim, e biriri bababá, naquele instante eu era um jovem, então o jovem ele ouve muitas coisas e às vezes quando tem já uma casca grossa, ele desconsidera tudo, né? Ele está com tantas outras preocupações. E aí nos dias de hoje eu lembro disso, né? E eu fico pensando, né? Poxa vida, né? Que coisa, sei lá, desagradável, mas não me machuca, porque ele é um homem como eu. Já imaginou que nós chegamos aqui aos 30 e poucos anos, mas um dia nós fomos crianças? Né? A nossa mente ela foi evoluindo e naturalmente ela tem que evoluir. Para quando a gente chegar na fase adulta e madura, a gente poder falar, peraí, mas tudo bem, ele era o meu pai biológico, ele não era o meu pai espiritual. Né? Só que Deus escreve sempre histórias diferentes. Afinal de contas, eu estou aqui, né? Josias, ele escolheu um caminho novo. Ele mesmo crescendo ali numa família marcada por idolatria, Josias, ele decidiu buscar ao Senhor. Ele se tornou rei aos 8 anos de idade. E quando a gente pensa em reinado, a gente fala sobre responsabilidade. Sabe quando sua mãe pede para você lavar uma louça? Cuidar da casa? Já começou o seu reinado. Ontem estávamos aqui num encontro de guerreiros e o Jean, ele trouxe um exemplo que, poxa, eu confesso que eu gostei daquilo que eu ouvi. Eu falei assim, nossa, queria ter vivido isso com meu pai. Ele falou assim, ontem eu estava lavando roupa com o meu filho, porque eu estava ensinando a ele. É fácil. Mas, vou proteger o Ícaro aqui. Ícaro, de vez em quando isso vai acontecer, cara. Tem um ciclo na máquina de lavar que se chama ciclo rápido. Entra a água, chuc-chuc, sai a água. E também tem um outro que é você ajustar, se for aquelas lavadoras de tampa superior, você tem que ajustar o nível da água. Minha esposa, de vez em quando ela usa esse ciclo. E eu sou o responsável em lavar as roupas lá, né? E aí eu coloco as roupas lá, eu coloco tudo, coloco sabão e tal, e dou play e dou as costas. Tô lá assistindo alguma coisa e já estou vendo o barulho da centrifugação
5 minutos depois eu falo, opa, tem alguma coisa errada. Quando eu chego, eu olho e falo, quem foi que colocou nesse... Foi ela. Então, observa que até nisso, né, é necessário que um homem, né, aprenda a lavar uma roupa, né? E o Jean trouxe isso ontem, eu achei incrível. Eu falei assim, nossa, poxa, eu queria ter tido esse momento, né? Meu pai me ensinar a lavar, vem cá, moleque, ó, seguinte, ó, aqui você põe na tomada, aqui você ajusta, sabe por quê? Porque um dia você vai ter que lavar sua roupa. Ah, mas eu vou casar, tal, vai ter uma esposa, tem empregada. Mas pode ser que a empregada não venha, pode ser que a esposa passe mal, e aí? Aí ferrou, pai. Então você lava. Então você ensina ali, né? Valores, ensinamentos. Né? Então Josias ele se tornou rei aos 8 anos, né? O reinado dele durou 31 anos ali. Né? E aí aos 16 anos ele começou a buscar, né, ao Deus de Davi. Aos 20 anos ele iniciou a destruição de toda a idolatria de Judá. Né? E durante essa reforma aconteceu algo impressionante. Quando a gente pensa em reforma, a gente está o quê? Mexendo naquilo que já está construído, né? Você está quebrando parede, você está abrindo um furo na parede, você está passando argamassa, você está pintando. E qual que foi o ensinamento aqui que Deus me mostrou? Às vezes é necessário você fazer uma reforma na sua vida. Porque foi na reforma que o livro da lei foi encontrado. Então, às vezes, a Bíblia está no cantinho. Às vezes você foi mexer em alguma coisa lá, você viu uma foto de quando você estava na presença de Deus, ou melhor, de quando você não estava na presença de Deus, das coisas que você já viveu. Quem lembra do termo a galeria de troféus? Então, e aí a palavra de Deus ela havia sido esquecida, mas quando Josias ouviu a leitura, ele rasgou as suas vestes em arrependimento. A Bíblia declara que não houve outro rei semelhante a ele, que se convertesse ao Senhor, de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças. E aí o poder do legado, ele não está só na sua geração anterior, na sua descendência ali, né? Foi o meu pai. Porque Josias ele teve que retornar 16 gerações. Ele passou por Amon, por Manassés, Ezequias, Jacás, Jotão, Uzias, Salomão, e ele foi buscar o exemplo de Davi. Talvez você não tenha um pai como exemplo, mas talvez o seu avô seja o exemplo. O avô do seu avô. Você não vai lembrar quem foi o avô do seu avô, mas você vai lembrar de quem é Jesus Cristo. Foram aproximadamente 16 gerações para Josias, né, ter usado, ele poderia ter usado ali a sua família como desculpa, mas ele foi buscar em 16 gerações atrás. Ele decidiu olhar além do pai, né, dele, ou seja, ele escolheu seguir um exemplo de homens que permaneceram fiéis a Deus. Porque se eu fosse usar o exemplo do meu pai, talvez eu não teria isso, né? Eu trabalho com alguém que perdeu o pai ali aos 8 anos de idade, uma fatalidade, e aí ele teve exemplo de pai? Não. Mas ele tem muita alegria em falar do pai dele, que o pouco que ele lembra, ele fala, não, meu pai era muito legal. Então a gente tem que começar desde cedo a entender sobre essa importância de legado, de missões, aliado a talento que vai resultar em um legado. Deus continua chamando pessoas para participar do seu reino. E a nossa missão permanece a mesma, que é o quê? Levar o evangelho a toda criatura. O problema é que quando nós estamos vivendo a gente está vivendo uma geração muito preocupada com pessoas que nos seguem, né? Pessoas que estão ali, principalmente em redes sociais, né? Porque é muito superficial. Eu tenho 1000 seguidores. As pessoas estão gostando daquilo que eu posto, daquilo que eu falo. Mas sabe qual é a pergunta mais importante? Quem é que está me seguindo? Quais são as pessoas que têm te seguido? Ou quem que eu estou seguindo? A gente vive numa época em que muitos medem a importância pela quantidade de seguidores, ou as pessoas associam o seu status com aquilo que você tem, né? Um carro, uma casa, muitos seguidores, um bom trabalho, né? Uma boa condição financeira. Só que Deus ele não vê isso. Ele vê o impacto que você gera nas vidas das pessoas, né, conduzindo elas a Cristo. A verdadeira pergunta não é quantos me seguem, né, mas sim o que eu tenho ensinado.
estou passando adiante aquilo que Deus me revelou, um legado superficial, ele se conclui assim. Há cerca de uma semana atrás, a minha esposa mostrou o perfil de uma rede social de uma pessoa que havia falecido e era aniversário dela. Sabe quantas mensagens de parabéns, muitos anos de vida, que Deus te abençoe nesse próximo ciclo tinha lá? Eram inúmeras. Será que o legado dela foi bem escrito? O que ela levava? O que ele levava? Que as pessoas não sabiam nem quando aquela pessoa morreu. Isso revela um legado extremamente superficial. Agora compare isso com Jesus. Você sabe que ele morreu? Você não sabe? Todos nós sabemos. Você sabe por que ele morreu? E como ele morreu? E também nós sabemos que ele ressuscitou. E o legado de Jesus Cristo, ele continua transformando vidas até hoje. E nós, quem somos? Quem seremos? Como seremos lembrados? Eu estava sentado ali, e aí Deus estava me incomodando sobre isso. Olha, eu, Micael, não estou muito preocupado em que você se lembre de mim daqui a 10, 20, 30 anos. Nem 50 anos, daqui a 100 anos. Talvez hoje, com a era, né, das redes, né, da comunicação em massa, esse culto fique gravado aqui e pessoas daqui, 150 anos possam me ver e falar assim: nossa, eu vi um rapaz um dia que pregou uma palavra, não sei quem era ele, mas ele carregava algo que era muito maior do que ele, que era a palavra de Cristo. Você acha mesmo que se você perguntar para o seu filho quem é Chaves hoje, ele vai saber? Você lembra do Chaves? Cálice do Kiko? Não vai. Sabe por quê? Porque o nosso legado de homens e mulheres na Terra, ele é finito. Ele tem início, meio e fim. Mas a mensagem que a gente carrega é eterna. Então, que nessa manhã você pega essa responsabilidade de falar assim: não, eu preciso carregar algo que tem que ser muito maior do que eu. Sabe, Josias morreu, Davi morreu, essas 16 gerações morreram. Recentemente a gente se despediu aqui do Rubens, mas quando a gente olha para Davi, para Josias e para o Rubens, eles carregavam algo muito maior do que eles mesmos. Então aquela dor da perda, ela se supera muito rápido, porque a gente olha e fala assim: tinha algo muito grande que ele carregava. Era o Evangelho de Cristo. Aquela convicção plena de que, não está aqui, mas eu sei que está com o meu Senhor. E um dia eu também vou estar lá. É sobre se agarrar, né, a 2 Timóteo ali, que fala que a gente combateu o bom combate, terminou a corrida, guardou a fé, né, e agora está me reservada, né, a coroa da justiça. A gente não sabe como a gente vai partir. Pode ser um acidente de trânsito, pode ser uma doença terminal. Você acha que crente não pega câncer? Você acha que crente não toma um tiro aí, não? Você acha que você não pode ser vítima de um acidente de trânsito? Todos nós estamos suscetíveis a isso. Só que quando a gente começa desde muito cedo, aos 8 anos de idade, a tomar a nossa responsabilidade de levar o legado de Cristo, a aplicar isso nas nossas vidas, mesmo que a gente feche os nossos olhos, a gente tem uma convicção plena de que a gente vai estar com Cristo. Mas os meus familiares, se você fez a coisa certa, você não vai ter essa preocupação. Uma pessoa que está assim: eu estou preocupado se Deus me levar agora, eu não sei o que eu faço. O meu filho, a minha filha. Olha, esse já é o alerta para você começar a mudar a sua rota.
Porque você está preocupado como é que vai ficar o seu filho, como é que vai ficar a sua mãe, o seu pai, a sua família, a sua esposa, você está com um problema sério aí. Porque talvez você está ensinando essas frases, esses dogmas de se você tomar leite com manga, você vai morrer. Se você deixar ali a sandália virada de ponta cabeça, emborcada, você está agorando, a pessoa vai morrer. Se você quer tirar a visita da sua casa, você põe a vassoura atrás da porta. Não é verdade? E quantas outras coisas. Agora imagina você falando o seguinte: ó, filhão, vem cá. Eu não sou eterno, meu filho. Um dia o papai não vai estar mais aqui, mas eu estou te entregando algo aqui, ó. Tá aqui as suas respostas para tudo. Para o seu relacionamento, para a sua vida conjugal. Como você vai agir nos próximos anos que eu não estou aqui. Você consulta aqui, ó. Tá? Vou colocar minha assinatura aqui. Qualquer dúvida, eu assino embaixo, porque o que está aqui é verdadeiro. As minhas palavras não, mas o que está aqui tá bem escrito. E tem só o essencial, não precisa de mais nada. É o arroz com feijão. A carne você não precisa. O arroz, quem já comeu aí vários tipos de comidas diferentes, mas aí você fala, nossa, estou provando, mas chega lá na frente e fala bem assim, que saudade do arroz com ovo. Ou do arroz e o feijão, porque é a base da alimentação. Então nessa manhã, chega de desculpa. Parou, chega. Porque eu não sei vocês, mas essa geração agora, nós, né, deu 40, mais, são tantos procedimentos estéticos para ficar mais novo. Eu não tenho nada contra você cuidar da sua saúde. Mas você vê mulheres que estão se vestindo como meninas, homens que estão se comportando como meninos. Porque o homem, ele se veste como menino a vida inteira, né? Se não tem uma mulher para poder falar assim, muda aqui, né? Eu sei o que é isso, né? Nós sabemos o que é isso, né? E aí a gente começa a ter prazer nisso, né? Você vê a sua esposa comprando uma roupa para você, se vestindo melhor, né? Ela fala assim, direto as costas, ela menos isso, né? Tá ali, né? Os pais fazem isso também, né? Filho, você tá andando arrastando chinelo. Sabe que meu pai, ele nunca me ensinou, né? Sobre a palavra de Deus. E olha que eu passei por muitas igrejas, hein? Josias, ele poderia também dizer isso, né? Mas ele decidiu buscar aí o exemplo, né? E aí tem uma frase aqui que eu particularmente achei incrível. O seu passado, ele pode explicar muitas coisas para o que você está vivendo hoje, mas ele não determina o seu futuro. Tá difícil lá em casa, tô com uma mulher que é xarope, porque mas que lá atrás eu fiz escolhas ruins e tal, e agora estou aqui. Nossa, meu filho dá um trabalho. As contas não tá legal. Isso. O carro quebrou. Não sei o que lá. Porque quando a coisa acontece, né? Olha lá, o carro quebrou. Vou dar um exemplo. Né? Ou o casamento terminou. Acabou o dinheiro. A saúde. A gente olha para trás. Eu sabia, tá vendo? É porque é assim, né? Se tem alguém do seu lado, vai falar assim, mas eu te avisei. Era para você ter feito a manutenção. Era para você ter cuidado da sua saúde. Era para você ter guardado dinheiro. Era para você ter orado pelo seu casamento. A gente olha para trás, buscando o quê? As respostas daquilo que aconteceu. Mas isso não vai resolver teu problema. Ele pode até explicar o porquê que você chegou nessa situação, mas ele não determina o seu futuro. A esperança que Deus nos entregou foi o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, né? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Isso vai sobre homens, pais, mães, filhos. Deus entregou a cada um de nós, né, talentos, mas também nos entregou uma missão.
poxa, eu queria poder ter a oportunidade da gente sequer, né, ver essa igreja daqui a 150 anos, vendo os filhos dos nossos filhos levando a palavra que nos transformou, que nos reconciliou com Deus, que restaurou nossa casa. Você já imaginou o seu filho, a sua filha, sendo, sei lá, o próprio governador, a governadora do estado de São Paulo, o próximo presidente do Brasil, um ministro da Suprema Corte, ou um grande pregador, e você poder olhar e falar bem assim: foi eu que comecei, mas porque eu carregava algo muito grande, com muita responsabilidade. Você conhece a história de José? José foi um grande governador do Egito, mas você sabe quem foi o pai dele? Jacó. Jacó brigou, lutou com Deus, com o anjo do Senhor. Quer que a sua próxima geração cresça, se torne alguém muito relevante no mundo espiritual, ou até no mundo carnal aqui? Seja como Jacó, lute com Deus. Eu quero a minha bênção, Senhor. Eu vou levar com responsabilidade essa família que o Senhor me deu. Eu vou lutar com o Senhor, não é contra o Senhor, é com o Senhor. Eu quero a bênção. É um cabo de guerra aqui. Deus, eu só te solto quando você me abençoar. E aí o anjo abençoa Jacó, e aí ele passa a se chamar Israel, é isso? Olha que loucura. E aí vem os filhos de Jacó, e um deles se torna o maior governador do Egito. Olha só que loucura. José traz todos os ensinamentos do seu pai Jacó. Ele tinha ali os valores, o legado do pai dele, perpetuou. E o triste é porque a geração de José morreu, e aquele povo do Egito não estava preocupado em querer saber quem era o nosso Senhor e nosso Salvador. Eles negociaram tudo, tudo. Quando você não carrega a missão que Deus te deu, quando você não potencializa os talentos que Deus te deu, você não vai criar um legado. Quando o povo começou a passar fome no Egito, José fez o que era certo. Deus deu para ele uma revelação de um sonho do que iria acontecer. E eles começaram a negociar ali o trigo, que era a base da alimentação. Então veja só, chegou o primeiro: quero comprar trigo porque nós estamos com fome. E aí José falou assim: são 50 pratas aí. Deu as pratas, levou o trigo. Deu fome de novo, voltou, negociou de novo. Chegou um momento que o povo não tinha mais dinheiro. Só que José continuava dentro da missão e com o talento que Deus deu a ele e com o legado que o seu pai tinha deixado. E ele continuou negociando, até que ele negociou as terras, até que ele negociou a própria vida. Eles se tornaram escravos do Egito, porque negociaram tudo quanto tinham. Sabe o que vai acontecer com os nossos filhos, se a gente não passar essa missão, e não desenvolver o talento neles? Eles vão se tornar escravos de uma próxima geração, até que Deus tenha misericórdia, e levante um homem, Moisés, para resgatar, e começar tudo de novo. Essa é uma manhã de um culto maduro, então pode apertar, né? A gente pode apertar um pouquinho, porque ontem eu também estou meio lapado aqui, então vamos dividir, né? Eu tomo duas, você toma uma, a gente segue feliz o jogo, né? Essa é a verdade. Se a gente não se preocupar com o que a gente está fazendo hoje, com o que a gente está ensinando para os nossos filhos, e deixar essa responsabilidade clara: eu não vou estar aqui quando você tiver com 60 anos de idade. Ou você aprende
ou você começa a ter uma comunicação com o seu Pai Celestial, ou você o conhece de verdade, você está perdido. Porque legado não é aquilo que a gente deixa para as pessoas. O Éder poderia deixar o carro, né, para sua filha. Né, você tem um carro do ano e tal. Mas o que será do seu carro daqui a 30 anos? Vai ser um carro ultrapassado. Não é verdade? Vai ter ali um sentimento por aquele veículo. Só que ele já não vai ser algo de fato forte, que tem um valor. Legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas. Há uns dias atrás eu pude ir para uma reunião, e aí eu fui com um amigo, né? E ele falou assim, isso aqui foi a herança que minha mãe me deixou. Mas quando ele falava da herança, ele não estava se referindo ao bem material, mas eu pude ver nos seus olhos e na sua fala a felicidade, né, das lembranças que ela deixou, das palavras que ela deixou, do amor que ela deixou. E aquilo é incrível. Então o legado não é sobre o que nós deixamos para as pessoas, mas o que nós deixamos nas pessoas. Porque depois que o nosso pastor, né, se foi, se ele tivesse deixado um carro para um, uma cadeira para outro, deixei o teclado para o Danilo. Tâmara, fica com o altar. Porque é assim que acontece quando as igrejas fecham aí. Ou eu estou falando besteira? Começa a briga, um leva a caixa de som, o outro leva o globo. Mas o reverendo, ele nunca deixou coisas aqui. Ele deixou aqui, dentro de nós a palavra. Esse é o legado. Essa é a missão que nós temos. Porque quando Deus falou, ide por todo mundo, né, e pregai o evangelho a toda criatura, a gente poderia ler da seguinte maneira, vamos andar por todo mundo, vocês vão andar, tá? E aí por onde você for, você vai deixando dinheiro para as pessoas, tá bom? Deixa 200 para aquele, 500 para o outro, 100 para o outro. Foi isso que ele falou? Não, não foi. Porque essas coisas realmente não tinham e não têm valor. Mas o evangelho tem. Porque no evangelho a gente encontra as respostas. No evangelho a gente sabe pescar, né? Ele nos deu de fato ferramentas que a gente consegue hoje viver. O relacionamento está indo mal, tem a resposta lá. A vida financeira está indo mal, tem resposta lá. A saúde está indo mal, tem resposta lá. A minha família não está indo bem, tem resposta lá. E sempre resposta de restauração. Ontem nós falamos aqui que Deus procura pessoas íntegras e não pessoas honestas. Eu sou honesto, parabéns para você. Mas Deus está buscando algo além disso. Ele busca integridade. Te deu exemplo, né? Um carro quando sofre um disparo, aparece lá, né? A integridade está 10% comprometida. Mais um disparo, 30%. Até que vai chegando ali, a integridade está em 0%. Mas quando é feito o último disparo, aí ele quebra. Quando eu sou honesto, eu dei o exemplo ontem, você vai no mercado, isso aqui foi o reverendo, tá, gente? Você vai no mercado, tá lá, sabão líquido Omo 5 litros, R$ 5,99. Você fala, uau, vou tirar foto. Tirei uma foto, levo 6 no caixa, coloco lá. Quanto que deu? A moça, 168. Não, tá errado. Tirei até uma foto. Tava R$ 5,99. 6, tem 6 aqui, R$36. Vou pagar o preço que tá lá. É o justo. Tô sendo honesto. Se vocês erraram, é um problema de vocês. Agora, quando você é íntegro, você olha. Vou levar um, né? Eu preciso de um. R$36, senhor. Débito, crédito. O preço na gôndola tá R$ 5,99. É bom arrumar lá.
porque depois pode ser que venha alguém aqui e faça uma confusão, ok? Ai, muito obrigado por avisar, e segue a tua vida. É isso que Deus procura da gente. Ele não quer que a gente negocie nossos valores, porque o Evangelho te dá sabedoria. Você sabe o que é justo? Você sabe que para fazer aquilo alguém teve que trabalhar. Por que você quer tirar vantagem? Nessa manhã Deus ele traz essa reflexão para a gente, né, sobre alguém que cresceu muito, que foi José, mas que teve, né, um pai que também foi muito forte. Que nós venhamos a ser fortes para que os nossos filhos sejam mais fortes ainda. Você louvou nessa manhã que você está preparando o caminho. Você está preparando o caminho, você não é o caminho. Você está endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. E nós estamos diminuindo. Nós estamos envelhecendo. A disposição ela tá caindo. Não é verdade? Porque importa que ele cresça. E por ele que nós estamos gastando a nossa vida. Sabe aquele seu filho ou filha rebelde? Talvez você está em casa aí, você já ouviu isso. Minha mãe só vive enfurnada na igreja. Meu pai só vive na igreja. Guarde isso aqui, ó. Eu estou gastando a minha vida para o dono dos meus dias. Filho de peixe, peixinho é? Não. Faz tua parte. Façamos a nossa parte. De uma maneira séria, responsável. Porque nós somos parte do plano. E Jesus é o plano perfeito da salvação. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.